Coelho e eu sou a sua coach. Eu ajudo mulheres que estão se sentindo um pouco perdidas na sua vida a se encontrarem. Se esse é seu problema, se você se identifica, você já encontrou o seu lugar. Então já se inscreve e ativa a notificação para sempre receber os vídeos na horinha que eles vêm ao ar. Hoje eu vou te ensinar a transformar um livro em um curso. Você quer saber como se aprofundar no estudo de um livro? Sim, um livro comum que você compra aí na livraria? Esse vídeo é para você. Vocês sabem que eu acredito muito, eu invisto e encorajo vocês na busca do autoconhecimento, do autodesenvolvimento. E você não precisa necessariamente viver fazendo cursos. Eu acho que essa é uma ideia até equivocada que muitas pessoas têm, do tipo, nossa Joyce, mas eu não tenho dinheiro para sempre ficar fazendo curso, eu não tenho tempo para toda hora ficar assistindo uma aula, já é difícil encontrar um tempo na minha semana, eu não tenho condições, eu tenho uma família para cuidar, eu tenho uma casa para cuidar, como que eu vou ficar pagando o curso toda hora? Como que eu vou pagar o curso e as contas? Não é sobre isso, gente. Eu acredito sim que a gente precisa fazer investimentos financeiros, porque esses investimentos financeiros acabam dando um peso maior, uma responsabilidade maior e também um senso de satisfação de você saber que você investe em si mesma. Então eu te encorajo que sempre que possível você compre sim produtos e serviços voltados para o seu autodesenvolvimento, investimentos altos e investimentos baixos, cursos aí dentro das suas possibilidades, mas não necessariamente você precisa viver fazendo um curso atrás do outro, até porque às vezes você precisa de um intervalo para processar entre o que você aprendeu num curso ou numa aula, antes de seguir para a próxima. Mas um dos métodos que são muito eficientes e muito democráticos, porque você pode investir bem menos dinheiro do que pagando um curso, é com livro. Você pode comprar um livro e transformar essa leitura em uma verdadeira aula. Eu acredito que os livros, ele é a melhor forma. O livro é a melhor forma de você aprender com aquela pessoa que talvez você não teria oportunidade de conversar aquilo pessoalmente. Ou que talvez você teria que gastar muito dinheiro para ir até onde a pessoa fala. Ou que você teria que gastar muito tempo para chegar na profundidade de uma conversa que o livro chega. Então o livro é muito enriquecedor, o livro por si só já é um instrumento de aprendizado. Só que eu acho que a gente menospreza, a gente compra vários livros porque a gente vê várias pessoas que a gente segue indicando, então a gente faz a nossa lista, a gente vive comprando livros. Provavelmente você, mais da metade dos seus livros, eu ouso dizer, você nem pegou, nem folheou, mas estão lá porque você viu alguém indicando. E aí os que você começou, tem muitos que você parou no meio do caminho porque você falava que não tinha tempo, e aqueles que você terminou você nem lembra direito o que falava. Você tem alguns até que você fala, aquele era bom, mas eu não sei dizer direito o que eu gostei. E você perdeu a oportunidade de aprender. É por isso que eu sempre gostei muito das rodas de leitura. Roda de leitura é um perfil de vídeos que eu tinha no meu antigo canal, e onde eu dissecava um pouco cada capítulo para a gente aprofundar um pouco na leitura do livro. Esse tipo de vídeo não substituía a leitura, pelo contrário, para a pessoa entender melhor o que estava acontecendo naquele livro, o que eu estava falando, a pessoa teria que ter lido, mas com certeza é uma forma diferente e aprofundada de você estudar o livro. E eu vou ensinar para você como que é esse método. Eu vou ensinar para você como que eu me preparo para essa roda de leitura, que hoje está numa plataforma fechada, que é a plataforma Comunidade Mum. Essa plataforma é específica para mulheres que investiram em si mesmas comprando algum produto ou serviço meu, então elas têm direito a acessar essa plataforma fechada, que lá a gente já tem mais ou menos 4 horas de estudo sobre procrastinação. A nossa roda de leitura foi baseada no livro Procrastinação, e aí cada sábado as participantes do Desafio Mum que estavam comigo estavam ali aprendendo sobre esse livro e viram os meus aprendizados com cada capítulo ou cada trecho que eu pedia para elas lerem. Então, se você tem vontade de investir mais na sua leitura, se você tem vontade de se aprofundar e você quer fazer parte das nossas rodas de leitura, é só você contratar a minha mentoria ou contratar um serviço de coaching, que aí você vai ter acesso diretamente a essa plataforma fechada. Mas, sem enrolação, bora lá pro método. Bom, como eu falei para vocês, eu fiz uma roda de leitura que foram uma sequência de 4 aulas semanais com as participantes do Desafio Humano sobre o tema procrastinação.
E eu vou então mostrar para vocês como que foi, através das minhas anotações, como que eu fiz, que aí você vai ver passo a passo o que eu faço para conseguir me aprofundar, porque é exatamente a mesma coisa que eu faço para estudar um livro, tá? É o seguinte, eu tenho aqui em e-book, mas você pode pegar um livro físico. Eu só tô pegando esse porque é o mais recente que eu terminei de ler, então acho que a mensagem tá mais fresca na minha cabeça. Mas, gente, não existe. Ah, Joyce, eu não tenho e-book, eu não tenho... Não é isso. Qualquer livro que você tiver. Então, eu tô lendo e eu leio com intenção de entender. Eu não leio para me distrair, eu não leio com o celular ativado, eu não leio assistindo alguma coisa, eu leio. Então, eu coloco, às vezes, até um cronômetro. Por 30 minutos eu vou ler com foco. Nem sempre eu coloco, mas quando eu preciso eu coloco. Ou então eu leio e falo, esse capítulo eu vou ler, e aí eu leio com foco. Então você vai reservar o seu tempo de concentração. Quanto tempo você tem aí na sua casa para se concentrar numa leitura? É esse tempo que você vai pegar. Já se eu não tenho 30 minutos, eu não tenho 1 hora, é 10 minutos, você vai então focar. 10 minutos aprofundados de leitura vale muito mais do que 0 minutos que você fica esperando na possibilidade de um dia ter 30 minutos ou 1 hora para ler. Então começa aí com seus 10 minutos, com seus 5 minutos, que vai valer muito, muito a pena. E você vai gostar tanto que você vai acabar arranjando tempo para ler mais. Então eu tenho aqui algumas anotações. Eu vou lendo o livro, vou lendo ali realmente querendo entender, e algumas coisas me saltam à vista. Então, como esse livro, o tema era procrastinação, eu fiz 3 tipos de anotações. Os grifos que eu fiz, todos em azul, tá vendo? Eles são referentes ao tema do livro, que é procrastinação. Então eram as coisas que eu queria realmente reforçar para as participantes do desafio. Eu queria ler para elas, porque fala exatamente sobre o tema procrastinação. Só que eu percebi que esse livro tem um mix, que é lógico, quando a gente fala de procrastinação, a gente está falando de tempo. Como a gente fala de tempo, a gente fala do quê? De planejamento. Então tudo que tinha a ver com planejamento eu comecei a grifar de amarelo, tá vendo? Então tudo que eu grifei de amarelo eu sabia que era falava sobre planejamento. E aí sobre por que eu grifei diferente? Porque quando eu tô fazendo conteúdo para vocês, quando eu tô pensando, elaborando alguma aula, quando eu tô criando algum post ou algum vídeo, eu gosto de consultar os materiais, as minhas anotações, para eu ter um respaldo. Esse livro, por exemplo, ele é um estudo científico. Ele fala sobre a procrastinação em relação a como funciona o nosso cérebro. Então é muito legal eu trazer esse ponto de vista quando eu falo dos conteúdos para vocês, quando eu exponho o meu conhecimento. Ele é baseado em estudos, ele tem algo, né? Não é assim, eu acho que é isso. Então eu grifo diferente para que quando eu estiver procurando alguma coisa sobre planejamento eu encontre mais rapidamente. Porque se tiver tudo de uma cor só, fica difícil eu encontrar qual é o tema, né? Então, amarelinho é planejamento. E aí você tá vendo aqui que eu grifei esse trecho de rosa. Esse trecho de rosa é algum trecho que falou diretamente comigo. Porque como eu estava lendo para a roda de leitura, que era para compartilhar com as participantes do desafio, então eu sempre pensava no que eu queria ressaltar para elas, que seria bom para que elas continuassem firmes no desafio. Então eu acabava lendo com a mentalidade do ensino. O que eu vou grifar aqui, que eu vou falar para elas e isso vai fazer diferença. E aí você pode criar o critério que você quiser. Se você está lendo para uma apresentação, se você está lendo para o seu conhecimento próprio, você pode também criar diferentes cores para diferentes temas. Dependendo também do assunto que você está lendo, você pode destrinchar em diferentes subtemas. Tudo vai depender do porquê que você está lendo e do tema. Então, o que é rosa era para mim, aquilo que falou comigo, Joyce, aquilo que eu fiquei refletindo sobre. Fiquei, nossa, eu sei que isso pode ajudar as participantes, eu sei que isso pode ser muito legal, mas isso falou comigo. Então eu grifei diferente, porque aí também se eu tô procurando inspiração para criar alguma coisa mais pessoal, ou se eu tô refletindo sobre o assunto e eu quero aprender um pouco mais, eu vou direto aqui no rosa. Então, como eu disse, você vai lendo o livro e você vai fazendo os seus grifos de acordo com os temas que você
está buscando. Se você só está fazendo anotações daquilo que te chama a atenção, daquilo que você fala, nossa, isso é legal, então só usa uma cor e tá tudo bem. Não precisa, é que eu tô estudando aqui para um fim muito específico. Aí, enquanto eu tô lendo, eu tenho aqui o meu caderno. E nesse caderno eu anoto todos os insights que a leitura me trouxe, tá? Lembrando que eu tô fazendo a roda de leitura, eu tava lendo esse livro com o objetivo de ensinar. Mas também não quer dizer que eu não tô aprendendo. Mas aqui já é a terceira vez que eu tava lendo esse livro, então eu já internalizei esse conteúdo e agora eu queria saber como passar, como transmitir esse conteúdo através das rodas de leitura para o desafio. Então, quando eu lia alguma coisa, não necessariamente tudo que eu grifava virava anotação, porque o grifo em si já era o insight, assim, o grifo já era algo que eu queria ler para elas e desenvolver. Lendo aquele parágrafo, aquele trecho, eu já saberia o que dizer. Mas lendo outras partes, às vezes parágrafos muito longos que ela falou sobre algum assunto, eu queria sintetizar, eu queria anotar de forma mais objetiva, ou eu queria, me lembrou alguma coisa, ou é alguma anotação que faz sentido eu guardar para pesquisar mais tarde, me aprofundar naquele tema. Aí eu venho aqui e anoto, tá vendo? Eu anoto em tópicos, tudo aqui é tópico. E aí, quando eu falo sobre um assunto e eu quero me lembrar qual é o trecho que eu grifei, eu coloco o tópico, abro aspas, e aí eu coloco o começo da frase para eu depois lembrar. Porque como aqui tem o capítulo, eu já sei qual é o capítulo, então eu não vou precisar ficar caçando, né? Qual parte do livro tem esse trecho. Então me ajuda. Aí você vai fazendo isso durante todo o tempo. E quando você faz a sua anotação, que é referente ao trecho que você leu, você pode desenvolver. Então não tem limite de página, não é uma página por capítulo, uma página por sei lá o quanto, tá vendo? Esse aqui gerou uma página, essa aqui gerou 2 páginas, 3 páginas, tá vendo? Então não tem um limite, você vai fazendo suas anotações. E o mais legal, eu sempre falo pra vocês, né? Inclusive seguidoras antigas falavam, Joyce, eu tenho o caderninho da Joyce. Todas as minhas anotações ficam nesse caderno. É legal que você tenha esse caderno, que é a sua universidade pessoal, né? Que tem algumas pessoas que fazem isso. Você coloca um caderno com todas as temáticas que você quer se dedicar a estudar naquele ano, lógico que não é 10 mil, mas uns 3, 4 tópicos que você quer se dedicar naquele ano, e aí sempre que você estiver lendo algo específico sobre aquele tópico, você vai ali e anota. Então, aquilo acaba sendo um material de estudo futuramente. Ainda que você, sei lá, se decida se desfazer do livro, ou o livro está num lugar que você não acessa mais, o caderno está ali. Então você pode reler não somente o que o autor escreveu, mas aquilo que você aprendeu. Então você vai aprender consigo mesma, o que é muito legal. E é legal também você voltar no tempo e quando você lê a sua anotação e você leu uma história que você escreveu, um exemplo que você deu, você fala, nossa, eu lembro que isso aconteceu, nossa, eu lembro o momento que eu estava vivendo quando eu escrevi isso. Então ele puxa um monte de sensações e de lembranças que vão te trazer de novo o aprendizado. Então essa é a minha forma que eu leio o livro e eu quero saber se você tem uma forma de estudar o livro, né? Não só ler, mas de estudar e de se aprofundar na leitura. Você tem alguma coisa que você faz ou você só risca, só grifa, você costuma consultar o livro depois que você terminou? Coloca aqui pra mim nos comentários se você tem algum método específico para estudar livros, que eu vou também voltar aqui porque eu adoro essas dicas para estudar livros. E se você comprou um livro de R$30, R$40, R$20, quando você estuda nesse nível de profundidade, você está dando um valor assim, na verdade, imensurável, porque você transformou esse livro no seu professor, você realmente pegou o conhecimento para si. Não foi um passatempo, não foi tempo perdido, não foi dinheiro jogado fora que está lá só na sua estante pegando pó. Você se permitiu investir em você, você se permitiu aprender.
E esse conhecimento, você pode até fechar a página, você pode perder esse livro, mas esse conhecimento é seu, fica com você. Então eu te incentivo a pegar agora um livro aí da sua prateleira, aquele livro que era mais interessante, que você comprou super empolgada e nem tocou, ou logo o deixou de lado, e você use esse método. E aí mais pra frente me conta lá no Instagram o que você tem achado, como tem sido aplicar esse método ao seu estudo, não só à sua leitura. Um abraço, nos vemos no próximo vídeo.